Olá, Arquinauta, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao H+. E no vídeo de hoje eu quero te contar tudo sobre as cabeceiras. Elas têm papel fundamental nos quartos e hoje eu quero te falar sobre tamanho, modelo, quais são as sensações que cada uma passa, quais são os tecidos, a questão da acústica, materiais, enfim, tudo sobre esse mundo das cabeceiras. Então fica comigo até o final que eu tenho certeza que eu vou te ajudar. E se você não é inscrito aqui no canal, já deixa sua inscrição aqui, é gratuito e vai me ajudar muito a criar mais esse tipo de conteúdo pra você. Vamos pro vídeo? As cabeceiras, muito mais do que estética, tem também a questão da funcionalidade. Dependendo de qual que é o uso, para quem que é, onde vai estar, tudo isso influencia muito na escolha dos materiais e também dos formatos. E hoje então eu vou te falar tudo isso nesse vídeo aqui. Vamos começar conversando um pouquinho então sobre os formatos. Existem cabeceiras desde as retangulares, super simétricas, até algumas com linhas mais orgânicas, um pouco mais redondas. Enfim, modelo é o que não falta por aí. Mas a gente precisa entender um pouquinho mais onde usar cada situação, onde usar cada formato. Quando a gente tem um quarto um pouco mais amplo, né, ele é muito maior na largura do que na altura, se a gente utilizar uma cabeceira que vai seguir essa linha que é mais horizontal, pode dar a sensação de achatamento, porque a gente vai estar evidenciando, reforçando essas linhas mais horizontais. Então, quando a gente tem um ambiente assim, eu sempre recomendo colocar cabeceiras um pouco maiores, se possível até o teto. Depois a gente fala se vai ser estofada, se vai ser de metal, se vai ser de madeira, enfim, materiais mais pra frente a gente vai conversar. Mas é importante entender essa questão da sensação quando a gente tem uma cabeceira. Já em ambientes que a gente tem um pé direito, né, tamanho normal ali, 2,60, 2,70, mas que a cabeceira ali, o espaço da cabeceira, cabe só a circulação, cama e circulação, é legal a gente utilizar uma cabeceira então um pouquinho mais horizontal, para dar essa sensação de que o quarto ele é um pouco maior na questão da largura. Então esses truques são bem interessantes porque justamente eles trazem essas sensações. Podem reforçar uma ou pode trazer um pouco mais de harmonia em relação ao que você quer. Outra questão importante em relação às cabeceiras é que toda vez que você for pensar na sua cabeceira, não esquece da parte de iluminação e elétrica. Quando a gente está indo dormir, precisa daquele interruptor ali para desligar a luz geral, ligar só uma arandela, precisa de uma tomada para carregar um celular. Então, toda vez que for pensar na cabeceira, além de todos esses itens, né, de estética e tudo mais, que a gente vai conversar bastante aqui nesse vídeo, por isso eu já mereço um like, você também tem que prestar atenção nessa parte de funcionalidade, tanto de elétrica quanto iluminação. E isso num projeto de interiores bem elaborado, vai estar todo especificado, porque a gente tem que casar todo o projeto de elétrica com os projetos de estofaria, né? Se for uma cabeceira estofada, ou os projetos de marcenaria, se for uma cabeceira só de madeira. Então é bem importante e é legal fazer essa composição já pensando como que vai ser. Às vezes uma cabeceira vai ser pequena na frente e do lado ela vai ter um estofado maior. Então como que vai ficar se tiver uma arandela na parede? Ela tem que vir para cima dessa cabeceira, para frente dessa cabeceira. Então tudo isso a gente pensa em conjunto. Então toda vez que for pensar em cabeceira, pensa também nessa parte de elétrica e iluminação, não esquece. Outra coisa na hora que for pensar a cabeceira é na questão de quadros. Muita gente sonha com aquele quadro apoiado atrás da cabeceira, que sim, é todo um charme, eu adoro essa estratégia. Mas para isso é importante que a cabeceira tenha um espaço reservado para receber a espessura desse quadro. Às vezes você está pensando em fazer uma cabeceira estofada, dessas de módulo pronto e colou ela com velcro direto na parede. E aí quer colocar um quadro. Dessa forma vai precisar colocar o quadro direto na parede. Caso você queira fazer essa estratégia de colocar o quadro apoiado atrás da cabeceira, é preciso fazer uma parte de marcenaria, é tipo uma prateleira fininha, apoia o quadro e todo o estofado vem na frente dessa marcenaria. Então tudo isso, esses detalhes, né? Depois eu vejo como que vai ficar o quadro, tem que ser visto agora, nesse momento de projeto. Outra questão de sensações é não só no formato, se ela vai seguir mais essa linha horizontal ou mais vertical, mas também nas cores. Então, por exemplo, a parte estofada é um cinza mescla clarinho e a parte de cima é um verde super chamativo. Ou não, quero algo mais sutil, que sim, tenha um material como tecido embaixo, mas em cima é uma pintura, só que também
praticamente na mesma cor. E aí o toque de cor forte fica por conta de um quadro, uma decoração. Então também a gente tem que pensar como que vai ficar essa composição no final. Às vezes a gente, quer uma cor no espaço. Não precisa necessariamente ser no estofamento da cabeceira, ser na pintura. Pode ser num objeto de decoração, num quadro. Então tudo isso a gente também vê em projeto. Então presta atenção qual que é a sensação que você quer passar. Se é uma coisa mais contrastante de duas cores, por exemplo, ou algo mais sutil, mais harmônico entre elas, que seria uma mescla, um sobretom de cores. Isso é bem importante e vai fazer diferença na sensação que você quer para o espaço. Tanto que toda vez que a gente faz um projeto aqui no escritório, a gente precisa entender muito mais do que se a pessoa gosta ou não gosta através das sensações que ela quer passar. É uma pessoa que quer o quarto mais para algo calmo, algo mais dia a dia, ou não, vai ser um quarto mais da bagunça, ou é uma pessoa super agitada que quando vai pro quarto começa a trabalhar, começa a mexer no WhatsApp, começa a mexer no Instagram, deixa a série rolando. Então a gente precisa entender quais são as sensações de cada um. E isso é super personalizado, não tem certo, não tem errado, mas sim aquilo que cabe para cada um. Mas você deve estar se perguntando aí questão de tamanho. Tá, Carol, mas que tamanho que vai ter a minha cabeceira? Eu geralmente recomendo uns 50, 60 centímetros acima do colchão. Então se a sua cama é muito alta, muito baixa, depende disso. Porque 50, 60 centímetros acima do colchão é o ideal pra gente encostar as costas ali e ficar confortável. Não ficar aquela cabeceira que termina no meio das costas, sabe? Isso é horrível, é super desconfortável. Mas também, se você quer pensar uma coisa mais padrão, do chão eu geralmente uso 1,10 até 1,40, quando é uma coisa mais padrão. A gente já fez cabeceiras, por exemplo, que colocou até 1,80 m e só lá em cima colocou uma fitinha de LED. Era o conceito do projeto, era o que a gente queria, então foge um pouquinho do padrão. Mas para você ter uma ideia aí de tamanhos, eu colocaria essas medidas. Mas essa medida de 50, 60 centímetros, eu acho sempre melhor quando você tem esses 50, 60 centímetros, que está considerando a sua cama, mas embaixo dela também tenha a cabeceira, tá? Seja estofada, madeira, enfim. Então eu recomendo sempre que a cabeceira seja até o chão. Tem gente que faz até o rodapé, ok, é melhor do que aquela totalmente curta, mas eu gosto mesmo de cabeceira até o chão, traz uma unidade a mais. O rodapé ali traz uma informação a mais que eu acho desnecessária. Se você tá gostando do vídeo até aqui, se prepara que ainda tem muita dica boa, não é nem o começo ainda, tem muita dica boa pra abrir a sua cabeça e realmente fazer do seu quarto um espaço bem aconchegante, bem do jeitinho que você quer. Então fica até o final que tem uns segredinhos ainda pra eu te contar. A questão da largura. O que eu sempre recomendo? Que no mínimo, passe uns 10, 15 centímetros da cama. Então se é uma cama de tamanho normal, né, uma casal normal, vai ter o tamanho da cama mais uns 10, 15 centímetros de cabeceira. O ideal mesmo é que ela cubra até a parte das mesinhas laterais. E o ideal é que seja a cabeceira inteira. Tudo vai depender muito do projeto, do conceito, às vezes tem mais algum outro elemento nessa parede, como uma mesinha de estudo, uma penteadeira, então tudo isso depende muito. Mas eu sempre recomendo o máximo que essa cabeceira abrace o quarto, sabe? Que ela seja esse fundo para abraçar todos os elementos que ali vão estar, como a cama, as mesinhas laterais, às vezes uma poltrona. Então tudo depende, né, de situação para situação, mas é importante que ela traga todo esse aconchego de uma unidade visual, que é o que deixa os projetos mais elegantes e mais contemporâneos, cleans, bonitos, né? É isso que a gente quer falar. Beleza, isso tudo eu falei agora imaginando uma cama de casal, certo? Seja ela tamanho normal, queen, king, super king, gigantesca, tudo bem. E as camas de solteiro, como que a gente faz? Vou aqui usar dois exemplos. Uma cama de solteiro num quarto, então só tem aquela cama de solteiro no quarto. Eu gosto muito de fazer a cabeceira um L assim, então geralmente é a cabeceira onde vai encostar na cama, que geralmente é uma cama que fica encostada na parede, e pego todo o lado maior da cama também. Se é um quarto com duas camas de solteiro, eu gosto muito de fazer duas estratégias diferentes. Seja colocar uma cabeceira única na frente de cada cama de solteiro, ou uma cabeceira que vai unir essas duas camas de solteiro. Geralmente ainda tem uma mesinha de apoio ali no meio. Eu gosto dessas duas estratégias, recomendo muito a segunda, prefiro a segunda, mas às vezes quando quer passar essa ideia de mais separação, de mais individualidade das camas, uma cabeceira para cada uma é legal. Mas tem que ver também se não vai ficar tipo 2 centímetros de cada cabeceira para outra, que é melhor às vezes fazer uma só. Como eu disse, depende de projeto, depende de situação, depende daquilo que a gente quer para o espaço.
Mas essas são as estratégias que a gente mais utiliza. Agora vamos falar de um pepino? Esse aqui é pepino mesmo. Cama embaixo de janela. Meu Deus do céu, é o terror da vida dos arquitetos e designers de interiores e todo mundo que se incomoda com isso. Quando a gente coloca uma cabeceira embaixo dessa janela, eu recomendo sempre que afaste ela da parede, deixe ali uns 10, 15 centímetros afastado, para que a cortina possa ir até lá embaixo. Por quê? Quando a gente tem, por exemplo, uma cabeceira e ali depois tem uma persiana, sabe, mais curtinha, ela pode ficar batendo na sua cara ali em cima da sua cabeça quando você estiver deitado. E isso não é legal. Então eu recomendo sempre que seja cortina e aí você afasta um pouquinho essa cama para frente, deixa esse espacinho para descer a cortina ali embaixo. Acho uma boa solução. Outra questão é se você não tem muito espaço, às vezes 10, 15 centímetros para afastar, não tá podendo, não tá rolando. Então usa sim uma persiana, mas se puder, foge dessa estratégia de cama embaixo de janela, porque não é a mais confortável, não é a mais bonita, tá? Quando você estiver ali querendo deixar só um pouquinho a janela aberta, aquela persiana vai ficar batendo na sua cara e você vai lembrar de mim. Bom, esses são alguns formatos que a gente mais utiliza. Agora vamos falar um pouquinho dos materiais. Porque às vezes um mesmo formato pode mudar completamente a visual de um espaço se for com outro material. O mais comum de todos é a madeira, principalmente MDF, tá? Então quando a gente utiliza essa visual de madeira, a gente traz um pouco dessa questão mais quente para o espaço, porque a madeira MDF tende a trazer essa sensação. Você pode utilizar MDFs aí que vão remeter bem os veios da madeira, como freijó, tabaco, enfim, tem várias estampas de MDF que representam fielmente como que é mesmo as madeiras naturais. Como também tem MDFs que imitam pedra, imitam tecido, aí vai depender da sua estratégia, do que você pretende usar. Tem que cuidar muito, sabe? Porque às vezes não é a intenção imitar uma pedra, e aí quando você toca, ela não tem toque de pedra, ela tem toque de MDF, de madeira. Então tudo isso também tem que ser muito bem medido para que não fique uma coisa muito estranha, tá? Uma coisa interessante sobre as cabeceiras de MDF é que a gente pode fazer vários desenhos, várias composições, às vezes só do lado, às vezes só na frente, enfim, tem como brincar bastante com as cabeceiras de MDF. Mas é muito, muito importante que você preste atenção nas emendas das chapas. Elas não são infinitas, né? Então a gente tem que prever em projeto onde que vai ficar essas emendas. Porque pode acontecer de você não pegar uma mão de obra especializada e dar o seguinte problema, olha só. Imagina que você tem uma parede gigante. E aí, sei lá, é 3 metros. E aí a chapa vai até 2,70, se eu não me engano. E aí aqueles 30 centímetros ali, a criatura vai e faz a emenda só nos 30 centímetros aqui. Por que ele não calculou e pensou para fazer a emenda no meio, ou fazer 2 frisos, fazer uma coisa intencional também que tenha funcionalidade? Então é para isso que o projeto serve, para pensar tudo isso e entregar para o pessoal executar. É muito engraçado, vou fazer um parênteses aqui com vocês, que muita gente fala, mas a marcenaria vai e faz lá o projeto, eles sabem fazer o projeto. Eles vão fazer o padrão, eles vão fazer o que é fácil para executar, o que já... Eles não vão pensar em uma coisa diferentona, eles não estão sendo pagos para isso, eles são marcenaria, marceneiros. Quem vai pensar numa coisa diferente, quem vai pensar nessa funcionalidade e tudo mais, é o arquiteto, é o designer de interiores, que esse sim vai compor também com outros elementos. Muitas vezes, num quarto, não é tudo isso que vai de marcenaria. Às vezes vai ser só uma cabeceira estofada e uma pintura. E não tem marcenaria. Mas se você faz um projeto em marcenaria, eles vão socar de marcenaria, porque é aí que eles ganham. Deu pra entender? A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso lá no meu Instagram. Eu tenho uma parte de Close Friends só para os profissionais. Se você quiser entrar no meu Close Friends lá no Instagram, pode entrar, porque eu desabafo, converso um pouco mais sobre a nossa profissão, que eu acredito muito que é assim que a gente vai melhorando. Quando a gente troca uma ideia, quando a gente conversa, para melhorar tanto pra gente quanto pro cliente. Porque às vezes o cliente não entende direito como que funciona o mercado de arquitetura. Sinceramente, às vezes tem uns arquitetos que também não entendem como que funciona o mercado. Então eu tô tentando conversar com o pessoal, a gente troca uma ideia, eles falam o que eles acham, enfim, mas para que a gente consiga melhorar o mercado de arquitetura, tanto para os profissionais quanto para o cliente principalmente. Então entra lá no meu Instagram, pede para entrar no meu Close Friends se você é profissional da área. No Close Friends é só profissionais e a gente conversa por lá. Mas se você não é cliente, acompanhe a gente lá no Instagram também, que de vez em quando nos stories abertos eu falo sobre isso e dou outras dicas por lá também. Então acompanha por lá para não perder nada. Eu falei ali um pouquinho sobre o MDF, a gente poder fazer diferentes composições e diferentes desenhos. Muito em alta tá o ripado, talvez esteja saindo nessa moda, não sei, me diz aí, se ainda é do time que gosta de ripado, já enjoou dos ripados, como que tá isso aí? E também a gente pode fazer aquele efeito de lambris.
É um efeito que deixa um pouquinho mais romântico, clássico, geralmente eu utilizo em quarto de criança, mas também a gente consegue fazer várias composições com o MDF. Fazendo essa ideia de sobreposição de madeiras, um desenho diferenciado, colocando ela em lugares inusitados. Então a gente consegue sim fazer desenhos bem diferenciados para trazer bastante personalidade e exclusividade para os ambientes que a gente faz por aqui. Mas me conta, sério, você ainda é do time dos ripados ou não mais? Eu sinceramente acho que eu já tô saindo do time dos ripados. Não sei. Vou tratar isso na terapia, quem sabe. Mas claro que o efeito de madeira não precisa vir só de MDF. Você pode utilizar uma base de MDF, mas na frente colocar uma lâmina de madeira natural. Isso fica muito lindo porque é realmente exclusivo, né? Aquela lâmina é só sua. Como também você pode utilizar madeira em si, madeira de demolição, enfim, tem vários itens que você pode trazer essa ideia de madeira, esse aconchego que a madeira traz. Quer um ambiente bem aconchegante? Madeira e tecido. Eu sempre falo isso, porque traz muito essa sensação do toque, do aconchego, e eu adoro essa composição. Ah, lembrei de mais uma aqui. Muita gente tá fazendo, e eu acho que tá dando certo, a parte de laminado nas cabeceiras. Eles pegam uma chapa simples e colocam peças de laminado, aquela mesmo que vai no piso. Pode ser uma boa solução, ainda não fiz em nenhum projeto por aqui, mas quem sabe, a ideia tá aí, né? Ah, só para finalizar essa parte de madeira, tem muita coisa para falar. As de MDF geralmente são mais em contas do que as estofadas, tá? Se você tá procurando custo-benefício, vai para as de MDF, mas as estofadas são as minhas queridinhas e essas que a gente vai conversar agora. Bom, as estofadas eu adoro, eu amo, pelo simples fato de serem muito mais confortáveis do que uma chapa reta de MDF. Você pode colocar espessuras diferentes, tecidos diferentes, formatos diferentes, tamanhos diferentes, então eu gosto muito e eu acho que é a que mais se adequa para a parte de quartos. Às vezes no dia a dia você nem vai lembrar que era mais caro, mas só vai lembrar daquele gostosinho, aquele aconchego que as camas estofadas têm. Dos formatos das cabeceiras estofadas, tem muito aquele captonê, botonê, enfim, que é mais uma coisa clássica. Não é muito o meu estilo, tem um estilo um pouquinho mais contemporâneo. Mas o meu estilo não diz nada, quem dita o estilo aqui no escritório de cada projeto é o cliente. Então esses estilos que tem essa questão um pouquinho mais detalhada, a gente busca para algo mais clássico, enfim, algo do tipo assim. Tem também as que são feitas em placas. Seja a placa que a gente manda fazer sob medida, bem certinho, como também tem alguns sites que já tem placas prontas. Essa é uma alternativa bem legal, principalmente para quem não está querendo investir muito, que é uma coisa mais rápida. Eu vou deixar alguns sites aqui na descrição, eu lembro de 2 agora, mas eu vou deixar aqui na descrição para você. E aí você pode já comprar as placas e você mesmo consegue instalar. Geralmente é com velcro, é bem simples, sabe? Só que são placas prontas, tem alguns tecidos, né, pré-definidos e tudo mais. Eu acho muito legal essa solução para quem quer algo mais rápido, para quem mora de aluguel, que quer um aconchego, mas depois pode tirar tudo e aplicar em outro lugar. Só que aqui a gente precisa prestar atenção, porque essas placas prontas é muito difícil que vá caber exatamente do tamanho da sua parede. Então vai sobrar um pouquinho ali dos lados, tenta calcular para sobrar igual dos dois lados. Ou que seja bem intencional, que você vai fazer só na parte da cama e vai sobrar bastante para os lados. Tudo isso é algo que a gente analisa, pensa, e não quer dizer só que quando a gente está fazendo o projeto que tem que ser tudo sob medida. Muitas vezes a gente utiliza sim essas estratégias de coisas mais prontas porque o prazo é mais apertado, porque o cliente quer para ontem, enfim, várias variáveis de variações das variantes desse mundo, entendeu? Eu fiz um vídeo de uma cabeceira que tem formatos diferentes de retângulos. Nesse vídeo eu vou deixar aqui pra vocês no card e também na descrição, que é uma cabeceira imitando um Tetris. É bem legal, é estofada e ainda tem uns frisos ali da parte da marcenaria. Ficou bem legal porque evidenciou bem esses almofadões. Enfim, dá uma olhadinha no vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Ah, e só uma dica para quem vai fazer essas cabeceiras compradas prontas. Segue, por favor, como que é para ser instalado. As empresas que fazem cabeceira estofada mandam como precisa ser feito, como que precisa ser instalado, porque muitas vezes uma peça precisa casar com a outra na relação da trama do tecido. Então cuida, né, para não ficar ali uma coisa muito aleatória, porque sim, tem uma orientação certa. Segue o que a empresa fala que é sucesso, vai dar tudo certo.
Não tenta fazer totalmente por conta, porque, né, pode ficar meio feio você nem se ligar que a trama tá errada, você tá tão empolgado que tá com uma cabeceira nova, e se eu chegar lá eu vou reparar. Se você vai mandar fazer sua cabeceira estofada sob medida, você pode escolher muita coisa, tanto o tamanho da espuma, a densidade, qual tecido que você vai revestir, e existem vários tecidos. Eu gosto muito do camurça, gosto muito do linho, gosto muito do couro, às vezes os couros ficam bem bonitos, e alguns mais laváveis para quarto de criança, né? Por conta de que criança rabisca tudo que vê pela frente. Então, se você vai mandar fazer a cabeceira estofada, tem muita coisa que você pode escolher e fazer realmente bem personalizado. A ponto, como a gente já fez aqui no escritório, de desenhar cada módulo bem exclusivo para aquela cabeceira, para aquele quarto. Então é uma coisa assim bem personalizada mesmo. Outra vantagem das cabeceiras estofadas é a questão da acústica, porque elas não deixam então o som reverberar tanto. Olha que palavra bonita. Então aquilo que é estofado, tapete, cadeira estofada, cabeceira estofada, ajuda nessa questão da acústica porque absorve esse som e fica muito mais gostosinho assistir um filme com uma cabeceira estofada, uma pipoquinha, porque ela vai ajudar no som e também é super confortável. A cabeceira, não a pipoca no caso. A pipoca também é boa. Enfim. Mas eu geralmente utilizo as cabeceiras metálicas para quando a gente quer fazer um quarto mais diferentão. Às vezes até com um estilo um pouco mais romântico ou até para quando a gente precisa de agilidade. As cabeceiras metálicas tem muitas que são prontas, mas também não são tão confortáveis. Então aposta daí em almofadões mesmo, bem gostosinhos para ficar ali na hora que você for dormir, né? Tanto travesseiro quanto almofadões mesmo para decorar. Mas as cabeceiras metálicas são muito legais, tem muita variedade, né? A gente pode desenhar diferentonas, como também pode comprar algumas prontas. Eu gosto bastante, eu acho que sim, tem o seu lugar aí no mercado, tem um espacinho para elas. E eu confesso que quem tem cabeceira metálica tem muita personalidade, porque foge bastante do comum. E não é só isso, não é só de metálica, de MDF e estofada que a gente sobrevive quando vai fazer as cabeceiras. Tem cabeceira de palha, tem cabeceira de corda, cabeceira de tijolinho, pedra natural, porcelanato ou só uma pintura. A gente pode pirar, fazer várias coisas diferentes, e o que eu adoro mesmo, o que eu gosto mesmo, é fazer essa composição de pelo menos 2 materiais principais e um toque de um terceiro. Eu fiz uma cabeceira, vou deixar uma imagem aqui pra vocês, que ela é toda estofada embaixo, a parte de cima é porcelanato e ainda tem um toque de friso metálico entre os porcelanatos. Então é aí que a gente vê que teve um cuidado, uma atenção, sabe? E aí que nos detalhes que mora, né, todo esse carinho que a gente tem pela nossa casa. Então você também pode fazer essa mistureba. Mistura estofado com metálico, porcelanato com pintura, daqui a pouco coloca só um almofadão, enfim, dá para fazer diferentes soluções. E isso depende muito de cada um, mas ideia é o que não falta, pode ter certeza. O que eu quero falar para você também é que você pode incrementar a sua cabeceira com outros objetos. Colocar um pendente de um lado, um abajur do outro, 2 arandelas, uma arandela e um abajur, não precisa ser simétrico, não precisa ser padrão. Foge um pouquinho da caixa, isso faz bem. E é legal porque a gente pode fazer então diferentes composições, colocar a cabeceira estofada embaixo, quadros em cima. Quadro não precisa ser aqueles 3 em cima da cabeceira, pode ser um pequenininho deslocado. Tudo isso depende da composição, depende do seu gosto, daquilo que você quer para o espaço. Pode utilizar espelho também, esculturas, papel de parede, enfim, existe um monte de ideia por aí e com certeza uma vai te agradar. Mas se você precisa de ajuda, é só entrar em contato comigo no primeiro link aqui da descrição para eu fazer um orçamento e te ajudar nessa jornada aí de mudar o seu quarto, mudar o seu espaço, porque com certeza a gente vai ter muita ideia, vai pirar o cabeção aqui e toda a nossa equipe vai se dedicar para entregar o melhor para você. E se você viu esse vídeo até o final, eu quero que você comente aqui para mim, eu fiquei até o final. É importante saber quem são os arquinautas que realmente estão querendo mudar a sua qualidade de vida, melhorar a sua qualidade de vida. Então se você ficou até aqui, comenta aqui embaixo, eu fiquei até o final. E se inscreve aqui no canal, por favor, ajuda a gente a chegar aí a mais pessoas com as nossas dicas, porque o nosso objetivo é trazer mais arquitetura para que as pessoas tenham mais experiências e mais qualidade de vida. Então se inscreve aqui no canal, envia esse vídeo para todo mundo, para mais gente conhecer o H+, e usufruir dessas dicas. O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado e até a próxima.